Bom, a gente já está aqui conosco para bater esse papo aqui, falar um pouco sobre política no nosso programa, o jornalista e nosso camarada Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham o querido programa Faixa Livre. Sempre um prazer estar contigo. Alegria, viu? Sempre nossa, Henrique, ter aqui você como nosso comentarista, nosso analista. Muito obrigado por você fazer esse diálogo conosco para a gente tratar de uma série de temas, viu, Henrique, relativos aí a essa situação da política no nosso país. A gente está com uma situação, eu diria, complicada, há menos de 6 meses, de um processo eleitoral que se avizinha muito difícil. O presidente Lula tem perdido popularidade ao longo dos últimos tempos, o bolsonarismo segue avançando pela figura do filho do ex-capitão Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência, o pré-candidato à presidência da República pelo PL, enfim, e muitas questões estão colocadas em torno disso, especialmente essa força que a extrema-direita mantém no nosso país, mesmo com um governo que se construiu como de grande aliança com o objetivo de isolar essa força política, enfim. Não tem tido sucesso, pelo que a gente tem visto aí nas pesquisas de intenção de voto. Eu queria uma análise inicial tua a respeito do que a gente tem visto aí, não só nas pesquisas de intenções de voto, esse crescimento da extrema-direita, do Flávio Bolsonaro, essa queda aí do Lula ao longo dos últimos tempos, mas especialmente das ações que o governo tem tomado agora, nesse início de ano, especialmente no que diz respeito a tentar recuperar o terreno perdido, viu, Henrique? Olha, primeira coisa, eu acho que não estou querendo de maneira nenhuma desmerecer as pesquisas, mas quem, como nós, acompanha aí política há um bom tempo, sabe que o processo eleitoral ele ainda está, vamos dizer assim, sob interesse, sob a vigilância, interesse, despertando interesse de uma camada da sociedade que costuma acompanhar a política. É claro que ele já apresenta sintomas. A afirmação da candidatura do Flávio Bolsonaro, e é bom que se diga Flávio Bolsonaro, porque agora a parte da mídia inventou o Flávio, que ninguém sabe quem é, não é, para tentar desvincular ou dar uma amaciada na figura intragável, não é, dos filhos do Jair Bolsonaro. Mas, enfim, esse crescimento, eu acho que já era esperado. Né? Você já tem um eleitorado. Primeiro, você tem um processo. Alguns analistas não gostam dessa expressão polarização, mas eu não encontro outra. Em que a sociedade brasileira está mergulhada desde o final do governo Temer, né? E o crescimento avassalador da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, quer dizer, esse processo, eu acredito que o crescimento de uma candidatura, ainda mais ligada diretamente ao Jair Bolsonaro, à família Bolsonaro, era esperado. Né? Agora, a gente está num processo ainda de muita dúvida, e a sociedade ainda não está, do meu ponto de vista, eu posso estar enganado, né, completamente voltada para esse debate. Esse debate está rondando aí os especialistas, Brasília, as pesquisas que são feitas. Por exemplo, as pesquisas. Depende, quer dizer, a gente não conhece a metodologia dessas pesquisas. E eu não estou falando nem do universo pesquisado. Eu acredito que pode ser até fiel, né, à composição, mais ou menos fiel à composição regional da população brasileira, com uma maior expressão nos estados do Sudeste, etc. e tal. Mas a própria formulação das perguntas de uma pesquisa não podem necessariamente induzir as pessoas a um posicionamento mais ou menos simpático. Se você perguntar hoje na rua se as pessoas estão felizes, não é, se sentem bem ou estão bem nesse momento, nesse governo e tudo mais, certamente muita gente vai dizer que não. Mas se você fizer uma pergunta de comparação entre o que seria melhor, né, a atual situação do atual governo e a situação do governo que passou, certamente o resultado seria diferente. Né? Porque, apesar das dificuldades e dos problemas, das vacilações, não é, e da falta de firmeza do governo Lula com alguns temas que são muito importantes, não é,
É inegável que existe um processo de melhorias, não é? Pequenas melhorias para a grande massa da população. Então, eu não me assusto com o que a gente está vivendo, não é a primeira campanha eleitoral, nós já tivemos processos assim, não é? E uma das coisas que é sintomáticas, quer dizer, é que no campo da direita, extrema-direita, não é? Não há candidaturas, pelo menos nessas pesquisas, que consigam pontuar de maneira expressiva. Nem o Zema, não é, como pré-candidato lá em Minas Gerais, pelo Novo, e nem o senhor Caiado, do PSD, e do Eduardo Paes, é bom dizer. Né? O Dudu do business, que eu costumo chamar aqui no Rio de Janeiro. O Dudu é Lula, viu, Henrique? Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores já fechou apoio ao Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro por unanimidade. A bancada do PT aqui no Rio fechou apoio por unanimidade à eleição do Eduardo Paes. Né? Eu diria o seguinte: o PT do Rio é Eduardo Paes. Eduardo Paes é Eduardo Paes. Certo? Ele vai ao sabor das ondas. É só para lembrar, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Eduardo Paes era um garoto de 20 anos, para qual César Maia entregou a administração da área da Barra de Jacarepaguá, e de lá para cá, né, vive de política, né, e de business, né? A política do business. Mas, enfim, nós vamos chegar a esse ponto. Vamos tratar daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar, Henrique, você citou essas melhorias do governo. Eu concordo que ao longo dessa gestão do presidente Lula, a gente teve alguns ganhos em relação ao que houve na gestão do Jair Bolsonaro. O problema é que o sarrafo é muito baixo, né, Henrique? Não dá para comparar um governo de destruição nacional como foi esse do Jair Bolsonaro, que pregou a antivacinação no meio de uma pandemia que deixou mais de 700 mil pessoas mortas aqui no país. Um detalhe, o governo Lula, ele consolida a lógica neoliberal aqui no Brasil. O grande detalhe é esse. Um governo que se apresenta como de reconstrução nacional, e essa reconstrução se dá baseada nos ideais do neoliberalismo, na minha avaliação humilde, ele só consolida os ideais neoliberais. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está trazendo esse tema, colocar aqui na tela um vídeo, um trecho de uma declaração que o Lula deu no último final de semana, lá num evento em Barcelona, na Espanha. Eu só vou colocar o vídeo e as pessoas vão ver do que se trata e a gente vai comentar depois, Henrique, as contradições que existem nesse vídeo. O progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abrem mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Henrique, quem é esse que está falando? Eu te confesso que eu não sei quem é. Me parece um candidato, talvez, do PSTU, do PCB. Eu te confesso que eu não sei. É o Lula mesmo? É o presidente da República que está adotando todas essas políticas aí que ele criticou? Olha, o Anderson, esse debate é interessante, né? Eu não vou fugir dele, não. Porque de muitos anos para cá, eu vejo parte da esquerda, né, colocando, na verdade, tentando trabalhar com Lula que nunca existiu. Né? Lula nunca se declarou um cara de esquerda. O Lula nunca teve nenhuma cultura política vinculada a mandamentos, vamos chamar assim, né? Eu não gosto desse tipo de expressão, mas a princípios ligados à esquerda. O Lula é um cara que surge no movimento sindical, cumpriu um papel muito importante no fim da ditadura militar, com as greves do ABC,
que ele dirigia e o grupo sindical que depois veio formar o PT. E mesmo na formação do PT, o Lula se aconselhava com alguns companheiros lá de esquerda e tudo mais, mas ele jamais foi. Eu vi entrevistas do Lula e tudo mais, naquela época, tem um livro de entrevista, uma entrevista dele muito grande, ele jamais se reivindicou de esquerda. Então, eu acho que esse discurso, obviamente, é para auditório. Né? Ele sabe para quem ele está falando, não é? Dentro de uma esquerda, vamos dizer assim, de um grupo que ele mesmo definiu de progressista dentro da Europa, que é o máximo que a gente vê ali com o governo do Pedro Sánchez, né? da Espanha, que recebeu esse encontro de líderes europeus desse setor, vamos dizer assim, mais ligado à social-democracia e tal, e que eu acho que é o que o Lula, no máximo, pode dar. Então, eu, particularmente, sinceramente, nunca tive nenhum vínculo, nem com o PT, nem com o lulismo, nem coisa nenhuma, e acho que os analistas às vezes exageram e tudo mais, sobretudo no plano da esquerda, mas porque o Lula tinha que isso, o Lula não tinha nada, o Lula tinha que ser o que ele é, e o que ele é isso. Ele é uma figura ambígua, dúbia, né? Porque ele, na acepção da expressão, você pode dizer que ele é um social-democrata. Ele não é um homem de esquerda, ele nunca se reivindicou um homem de esquerda. Então, meu princípio para julgar o Lula é outro. Né? E não estou querendo passar mão, não é bem assim, então, pelo contrário. É o que a gente vê. Você veja que toda política de tentativa de recomposição salarial, seja das aposentadorias ou do salário mínimo, que é algo real, verdadeiro, que se aplica desde o primeiro ano, né, desse novo governo Lula 3, e sempre foi assim, ele se perde num problema muito sério, porque os salários no Brasil eles são tão baixos, você vai conversar com o professor Dalbo sobre isso, né? Nós temos uma massa salarial de 60% a 70% dos que trabalham recebendo até 2 salários mínimos. Isso leva ao quê? Um processo de endividamento permanente. Ontem eu vi o deputado estadual Flávio Serafini dar uma entrevista sobre o desespero dos servidores públicos aqui do estado do Rio de Janeiro, por conta dos empréstimos tomados em condições absurdas, né, forçados aí por esse projeto, por essa tentativa de oferecer, né, espaço para o Banco Master através do governo Cláudio Castro. A situação é desesperadora. 50% dos servidores públicos se encontra também nesse processo de endividamento e nessa massa que vai até 2 salários mínimos, porque a gente está falando de assistentes de hospitais, nós estamos falando de professores em início de carreira, nós estamos falando de funcionários de escolas, nós estamos falando do pessoal que trabalha na limpeza urbana, essa grande massa. Veja, com carteira assinada. Então, assim, mesmo essa tentativa, que é, vamos dizer assim, algo normal, né, de recuperar o salário mínimo, as aposentadorias um pouquinho, principalmente o salário mínimo, um pouquinho acima da inflação, ela perde, muitas vezes, a sua expressão na sociedade e tudo mais, os ganhos, não só por conta da inflação que vem, mas pelo endividamento permanente. O brasileiro, ele, hoje em dia, né, ele assimilou aos seus ganhos o que ele pode gastar no cartão de crédito. Né? E hoje, quer dizer, você tem o avanço das bets, desses jogos eletrônicos e tudo mais, isso tudo está gerando um processo de degradação, né, da renda e tudo mais, que é um processo impressionante. Quer dizer, se você tem praticamente 2/3 dos que trabalham recebendo até 2 salários mínimos, a recomposição do salário mínimo não vai gerar grandes modificações. Ela apenas, vamos dizer assim, vai sendo menos traumática do que você ficar com salários congelados, que era o que você tinha no governo Bolsonaro. Né? Mas é isso, eu nunca tive expectativa nenhuma. Eu vou dizer para você claramente, eu não sei se meu voto no Lula foi um voto, e sempre foi no menos pior. Sempre foi no menos pior. E vou continuar votando no menos pior, porque, infelizmente, a tal esquerda, que tem críticas justas ao PT e tudo mais, não é capaz de oferecer à sociedade brasileira, nem à sociedade fluminense, uma alternativa
a esse caos que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. E a discussão aqui não é moral. O Henrique, eu inclusive conversei com o nosso camarada Leandro Forte recentemente, anteontem, a gente bateu um papo. Assisti. Bacana, legal, que bom. Eu, inclusive, falei a respeito disso na entrevista. Eu acho que essa eleição de outubro é Lula, apesar de Lula, acima de tudo. É o que a gente já tem feito, inclusive, ao longo dos últimos processos eleitorais. Agora, me chama a atenção, e eu queria uma análise tua a respeito disso, que você disse que o Lula não é de esquerda e várias vezes já disse isso. Eu tenho pleno acordo. Em algumas ocasiões, ele já se colocou como não sendo uma figura de esquerda. Mas nesse vídeo que eu coloquei, ele se apresenta de esquerda. Ele se apresenta como se fosse um cara de esquerda. Ele diz, nós da esquerda, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso não produz. Palanque, isso, né, é discurso de palanque. Mas a militância petista, como é que ela recebe esse tipo de discurso, Henrique? Porque é uma contradição absurda. É contradição atrás de contradição que o Lula pratica em relação ao que ele faz. Será que a militância petista não percebe esse tipo de coisa? Não, veja, o Anderson, uma coisa é o Lula, outra coisa é o PT, num bom sentido. A gente sabe que ainda existem correntes de esquerda dentro do PT, são ultraminoritárias. O PT é um partido que tem como vice-presidente o Quaquá, é um homem que faz qualquer negócio na política, né? Então, eu acho que é bom que fique expresso isso. Uma coisa é a situação do PT, suas contradições internas e tudo mais. Outra é o Lula, né? O que ele é e tudo mais. Eu continuo, insisto contigo, eu não vejo nenhum problema deles, nós da esquerda. O que é a esquerda hoje? Se você me disser, porque tem uma grande confusão, né? O primeiro-ministro espanhol, que é um homem, vamos dizer assim, justo em determinadas posições políticas, fez uma proposição de rompimento dos laços econômicos da União Europeia com Israel, que infelizmente não foi aprovado pela União Europeia, né? Mas é um homem que tem no seu governo também uma ala de partidos de esquerda e tal, e tem uma postura semelhante à do Lula. Aquilo ali é um grupo de progressistas, né? Não é nem a esquerda europeia propriamente, né? O partido do Pedro, como é o nome dele? Pedro Sanches, né? O PSOE é um partido de centro-esquerda. E é o que eu posso classificar o PT, há muitos anos já digo isso, é um partido de centro-esquerda. Mais do que isso, é exagero. Agora eu vou te perguntar uma coisa, o Anderson, como é que eu posso ver na sociedade brasileira parte da esquerda, eu não vou dizer que é expressiva, mas figuras que rondam aí a toda hora, né, a internet, fazendo programas, pronunciamentos, etc. e tal. Tem gente propondo voto nulo no primeiro turno. Tem gente propondo que, né, anistia para Bolsonaro, né, quer dizer, e todos os criminosos de 8 de janeiro. Você me desculpa, mas isso é um troço fora, para mim, do meu ponto de vista, completamente, e só demonstra que parcela da esquerda brasileira é minoritária, é verdade, vamos ser justos, ultraminoritária. Parcela, quer dizer, não está, não contribui, sabe? Não contribui. Faz um debate ultrasectário ou ultra atrasado. Porque o sujeito que diz assim, não, a gente tem que... Você sabe, não, estou falando do Rui Costa, do PCO, por exemplo, né? Que diz que, não, porque a gente, enfim, essa questão é absurda, a condenação pelo judiciário, do pessoal que participou do 8 de janeiro e tudo mais. Eu acho que, no fundo, ele pensa, né, que as mudanças virão em algo semelhante, só que com bandeirinhas vermelhas no Palácio do Planalto, sabe? Quer dizer, mas isso é fruto, desculpa, eu não, na minha opinião, é fruto de uma leitura míope do que é a realidade do Brasil e da humanidade nesse momento. A mudança do milênio trouxe transformações profundas em tudo. E essa gente continua grudada às suas igrejinhas. Então faz proclamações, pronunciamentos, faz leituras do que o Lula devia ou não devia. É a esquerda grilo falante, conhece? Porque o Lula tinha que fazer isso, o Lula não tinha que fazer nada, o Lula é o que ele é. Quem tem que fazer e ocupar esse espaço, e eu digo isso há muito tempo, é a esquerda brasileira. Mas esse é um problema que está vinculado à ausência de política e de leitura da realidade mundial
da esquerda desde o fim da União Soviética. Desde o fim do modelo soviético do socialismo. Porque essas igrejinhas são, no fundo, a tentativa de manter e recuperar, né, o modelo, né, que a gente assistiu cair lá nos anos 90. Mas, enfim, sigamos o debate. E o outro que me diz que tem que votar nulo. Você me desculpa, eu não posso levar a sério um troço desse. Sabe? Não dá para levar a sério. É de uma miopia política você comparar as fragilidades, as contradições, e eu acho que você colocou corretamente, as contradições do Lula e do lulismo. Não tem dúvida, essa crítica tem que ser feita. Né? Agora, não dá para comparar isso com um projeto neofascista. Isso é de uma miopia absurda, entende? E olha, está falando aqui quem nunca foi do PT, e sempre teve críticas muito duras ao PT, mas, ao mesmo tempo, sempre tentei, quando fazia na minha militância política, com meus camaradas e tudo mais, diálogo com o PT, dentro das limitações que ele tem. Olha, o PT é isso, mas é possível trabalhar com o PT assim, sabe? Em outras questões não é. Essas outras questões é que estão na falta da pauta da tal esquerda socialista, revolucionária, que é algo que se proclama. Eu também discordo dessa posição de quem defende voto nulo, já deixei isso claro diversas vezes, inclusive na entrevista com o Leandro, aqui no programa Vira e Mexe, a gente fala a respeito disso. Não dá para comparar o que foi o projeto de extrema-direita liderado pelo Jair Bolsonaro, pelo que a gente tem hoje em dia. Um governo que deixou morrer mais de 300 mil pessoas, segundo os especialistas, teríamos aí em torno, talvez, de 400 mil pessoas, né, de mortos, enfim, na época do Covid. E chegamos ao número de 700 mil, pelo menos oficialmente, fora os sequelados. Isto é o quê? Né? Dá para comparar uma coisa a outra? Eu vou colocar aqui na tela, Henrique, um comentário de um camarada nosso que discorda dessa opinião, que vota nulo, inclusive, o Rafael Coelho, dizendo o seguinte: mentira e contraditório. Quem vota nulo está justamente deixando o Lula devia ter feito de lado. Quem vota nulo não acredita em Lula fazendo outra coisa que não seja o que ele faz. Eu também não acredito que Lula vai deixar de fazer o que ele faz. O problema é o adversário dele, a alternativa a ele, a alternativa eleitoral ao Lula nesse momento, né, Henrique? Sim, inclusive a consequência disso, né? Porque não se trata... Veja, nós estamos vivendo um momento que o presidente dos Estados Unidos é o que é. Precisamos discutir? Não, né? É uma coisa patética, né? É um governo de extrema-direita que retoma a pirataria. Né? Ele bota lá as esquadras, né, os marines, a esquadra americana, para ficar rondando o mundo, né, e ameaçando os países. Né? Nós temos um vizinho, né, o senhor Milei, e alguns outros vizinhos. Né? Já temos um governo na Bolívia, vamos dizer assim, de direita. Nós temos um governo do Paraguai que agora alojou não sei quantos mil soldados norte-americanos, e assim vai. Né? E a gente vai fazer política com todo respeito, eu entendo a posição aí do ouvinte, eu não quero, é a opinião dele, e a gente tem que respeitar ao máximo. Agora, analistas políticos e dirigentes, né, ou se julgam dirigentes de alguma coisa na esquerda, né, com esse tipo de proposição, eu acho lamentável. Mas, enfim, é uma posição, é legítima. Sem dúvida, uma posição legítima. Ô, Henrique, eu vou avançar aqui porque queria tratar desse tema que ontem foi votado lá no Congresso Nacional, apesar de ser, quem não sabe, hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, dia 23 de julho. Grande São Jorge. O Santo Guerreiro. Isso aí. Hoje é feriado aqui no Rio, hoje o programa está no ar, porque o feriado é estadual, não é nacional. Se fosse feriado nacional, a gente estaria descansando hoje, mas estamos aqui ao pé do canhão, como diria o nosso camarada Nildo Ourix, que defende o voto nulo, vai estar sempre aqui também com a gente no Faixa Livre, mas eu queria tratar contigo, o Henrique, a respeito desse tema que foi votado ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, essa que é, pelo menos na minha avaliação, a bala de prata que o presidente Lula ainda tem para tentar recuperar um pouco da sua popularidade, que é a votação do fim da escala 6x1. A CCJ ontem aprovou por unanimidade a admissibilidade
desse projeto. Aliás, são duas PECs que foram aprovadas lá em conjunto, né, na CCJ. A constitucionalidade das duas PECs foi aprovada e agora esses textos vão para uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados. A questão é que o próprio governo federal já enviou para o Congresso, para a Câmara, um PL, um projeto de lei em regime de urgência, tem que ser votado em até 45 dias pelos parlamentares. Ou seja, o governo Lula aposta todas as suas fichas na aprovação do fim da escala 6x1 para conseguir aí um pouco mais de viabilidade eleitoral visando as eleições. O problema é que há muita resistência no Congresso Nacional em relação a esse tema, viu, Henrique? Eu vou até aprofundar no que diz respeito ao tema da economia, daqui a pouco esse tema com o professor Dalbor, mas há muitos questionamentos. O próprio Hugo Mota diz que tem que ser debatido com profundidade esse tema lá na Câmara, ouvindo todos os lados, os empresários, enfim. Eu acredito, sim, que essa matéria vai ser aprovada, mas o problema é o texto que vai sair de lá, né? As exceções que vão ser incluídas nesse texto. Eu temo que o fim da escala 6x1 seja aprovado só como capa, porque quando você for ler o projeto, as letras miúdas, você vai ter tantas exceções que a matéria vai estar absolutamente descaracterizada, né? Olha, Anderson, é possível. Isso vai depender do quê? Da rua. E eu não sei se o governo vai... duvido muito que o governo tome uma iniciativa nesse sentido, mas vai tentar acionar as suas bases, ali, os seus tentáculos políticos, não só pelo PT, algumas organizações sociais, movimentos e tudo mais, né, para que esse processo ele possa avançar com celeridade e da melhor forma possível. Eu creio que aí tem uma diferença evidente, claro, não só no teor desses projetos, mas, sobretudo, Anderson, né, em quem vai ser protagonista disso. Eu fico olhando o seguinte, veja, aqui no Rio de Janeiro, muita gente talvez não conheça, tem um espaço ali no centro da cidade que eu frequento muito, que é a Sociedade dos Amigos, né, da Rua da Alfândega, a Saara, onde se concentra o comércio popular, que não é de shopping, né, talvez seja ali, área de Madureira e algumas outras, calçadão, né, de Campo Grande, Bangu e tudo mais, você ainda tem um comércio popular muito forte, e tudo, não só de barraqueiros, mas né, ambulante, mas sobretudo de pequenos comerciantes e tudo mais. Aquilo funciona de segunda a sábado, às vezes com lojas abertas até as 2, 3 horas da tarde de sábado. Né? O 6x1 come solto. Né? E existe ali uma grande quantidade de comerciários que aguarda certamente com ansiedade, né, essa mudança. Aquilo é um espaço aberto. Onde estão os setores organizados da sociedade, etc., os setores da esquerda? Tudo. Senhores, né, a sociedade está aí. Qualquer pesquisa que se faça, né, 80-20, 70-30 favorável ao fim da escala 6x1. Porque isso atinge, outro dia, eu não sei quem foi um debate, isso atinge inclusive a base desses pastores picaretas, né, do neopentecostalismo de mercado, né? Todos eles sabem que a maioria dos seus fiéis, ou grande parte, está nessa situação de trabalhar 6 dias com um de folga. Né? Então, existe uma enorme possibilidade de fazer um movimento forte. O movimento tem que ir para a rua. Né? Não é só a iniciativa do projeto no Congresso Nacional. É claro que isso é determinante, isso é fundamental. Sem isso, não se vai chegar. Inclusive, o que vai se conseguir conquistar e avançar dentro desse projeto, do meu ponto de vista, depende disso. Um exemplo claro, há uma semana atrás, havia um projeto, né, no sentido de enquadrar os trabalhadores de plataforma de uma maneira horrorosa, né, no Congresso Nacional. Tentaram votar. O que acontece? Nós tivemos mobilizações enormes em 23 estados, não só de motoqueiros, como motoristas de Uber, pessoal do iFood, essa coisa. Quer dizer, onde está? Né? Isso é base de quem? Isso é parte do que a gente pode chamar de um novo proletariado, um novo trabalhador, que é a realidade do novo milênio, meu amigo. Entende? Onde estamos? Onde está a tal esquerda está preocupada em falar da cor da cueca do Lula?
e não cumpre a sua função, não consegue dialogar. Existem lideranças nesse movimento, é um movimento ainda muito incipiente, mas pelo menos estar presente, pelo menos acompanhar, participar disso, entende? Então, assim, o espaço na sociedade brasileira, como sempre, está e esteve aberto. A minha preocupação não é mais com esse negócio, governo isso, governo aquilo. Claro que tudo isso está em disputa, vamos chamar assim, a macropolítica, mas se tu não tem base social, não tem jeito. E eu acredito que é possível fazer um processo de mobilização que pressione o Congresso Nacional. A aprovação por unanimidade ontem na CCJ, que era algo que não era esperado, e tão rápido, já demonstra isso. É claro, você tem razão, que vai existir uma tentativa de desidratar, né, o projeto inicial. Não, é 5x2, mas você vai ter que negociar o dia de folga, tanto que vai pagar assim, vai pagar de tal jeito. É óbvio que as classes dominantes vão tentar fazer isso. Nunca cederam nada no Brasil. Nada, absolutamente nada. Tudo foi arrancado à unha, né, pelos trabalhadores e pelo nosso povo. E não vai ser diferente. Então, eu acho que tem um campo aberto para esse processo ganhar novamente, porque ele começou nas ruas. Começou com o Movimento VAT, um vereador aqui do Rio de Janeiro, não é, que viveu essa realidade, essa experiência, né, avançou, tomou corpo, está no Congresso Nacional, deu-se o primeiro passo. Então, existe uma expectativa muito grande na sociedade, sobretudo da classe trabalhadora do nosso país, em relação a isso. Agora, se a gente cumprir aquele papel, vamos instalar, lembro disso em algumas votações que aconteceram, vamos instalar telão na Cinelândia. Claro, vamos ter telão na Cinelândia, tá bom, mas vamos fazer mobilização. Vamos lá para a Saara, vamos lá para o Calçadão em Madureira. Né? Aí está a classe trabalhadora que quer, que precisa dessa modificação. Eu te confesso, Henrique, que tenho dúvidas se o Lula embarcaria ou encamparia esse tema se ele não estivesse perdendo popularidade, porque o governo teve... Esse tema do fim da escala 6x1 está sendo discutido desde 2024, né? As eleições aqui do Rio de Janeiro, e o Lula só encampou de fato essa questão agora, há pouco tempo atrás, viu perdendo apoio popular, e ele mandou esse projeto de lei em regime de urgência. Ele não... Mas, Anderson, é claro, é óbvio. Tudo que tem... o Lula é tudo, menos um sujeito tapado. Ele percebe, ele tem faro, ele sabe que isso tem apelo popular. Não é? E todos os estudos, IPEA, dados do IBGE, enfim, todos que foram feitos, eu demonstro, tudo que a gente especializada que pesquisa o mercado de trabalho e a produção, sabe, as universidades, sabe que isso não vai alterar absolutamente nada, você tem um avanço tecnológico estúpido na sociedade. Não é? Então, quer dizer, hoje trabalhar 5 dias, não é, em relação a 6 não vai alterar tanto, até porque os patrões ainda têm, evidentemente, a possibilidade de acelerar esse processo de produção, avançar nos 5 dias aí, com mais produção, com mais venda, enfim, isso tudo, né, é parte do processo. Então, não há um argumento que possa desmontar, né, a necessidade do fim da escala 6x1. Mas acho que a grande necessidade que a gente tem hoje é retomar a rua. Independente do processo eleitoral, independente do processo. Está colocado? Vamos à luta. Tenho pleno acordo contigo. Para a gente encerrar aquele papo que a gente estava tendo sobre o voto nulo, eu vou botar aqui mais uma vez uma outra fala do Rafael Coelho, dizendo o seguinte: então vamos ficar eternamente votando num liberal porque tem alguém pior. Assim como querem que Lula seja o que não é, quem vota no menos pior quer que a eleição impeça o que não pode impedir. Eu tenho pleno acordo com o Rafael. A gente está numa quadra onde a gente vota no Lula por conta de não ter uma outra alternativa eleitoral à altura que possa responder aos anseios da classe trabalhadora. Agora, cabe a nós ir para as ruas, né, Henrique? Construir essa possibilidade, construir essa alternativa e ir para a rua, e não a gente ficar daqui falando, lamentando, criticando. A gente tem que agir acima de tudo. E eu me coloco nessa posição também. Isso cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós que somos de esquerda, agirmos para mudar esse cenário e construirmos uma alternativa nesse momento eleitoral que dê conta dos problemas da classe trabalhadora, né?
Rafael, deixa eu fazer rapidamente um diálogo aqui com o Rafael. Eu sei que outros telespectadores podem e devem ter suas opiniões e podem ser semelhantes a dele. Muito assim, uma boa, né? E eu até hoje eu não sei, quer dizer, nesse momento eu não sei de que esquerda a gente está falando, porque o Rio de Janeiro, e eu já conversei isso com o Anderson, né? O Rio de Janeiro está vivendo um processo que é fruto da degradação econômica que foi provocada pelas privatizações. O Rio foi o laboratório das privatizações desde o governo Marcelo Alencar, né? Hoje, se você olhar para a economia do Rio de Janeiro, chama-se Petrobras. E, aliás, tem um problema, né? No dia 6 de maio agora, o STF vai votar novamente aquela questão dos royalties, da distribuição nacional dos royalties. O que significa que o Rio de Janeiro pode perder uma parcela considerável, né, do que arrecada com os royalties de petróleo. Então, chama-se Petrobras, o Rio de Janeiro. Não tem, CSN não tem mais o peso que sempre teve no sul fluminense. É hoje uma empresa privada, né? A cana-de-açúcar no norte fluminense já faz tempo, né? As grandes empresas estaduais que a gente tinha no Rio de Janeiro, sedes das empresas públicas federais, depois que houve a mudança da capital para Brasília, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro está esvaziado economicamente e nós temos, de um lado, o bolsonarismo colado com o neopentecostalismo, né, desses pastores do mercado, né, da teologia da prosperidade, não é isso? Não dá para deixar de observar que mais de 30% da população do Rio de Janeiro se declara neopentecostal ou evangélica, vamos chamar assim. As pesquisas são do IBGE, né? Não dá para fechar os olhos ao fato que você tem áreas enormes do território do Rio de Janeiro negociadas entre o Estado, as facções criminosas e com a presença das milícias. Não é só a capital hoje. E não dá para negar que o Rio de Janeiro está exportando este tipo de relação econômica e política para o Brasil inteiro. É o PCC em São Paulo e as facções criminosas do Rio de Janeiro. Nós temos uma eleição importantíssima no Rio de Janeiro. E, do outro lado, temos o que eu chamo de Dudu do business, né? O garotão do César Maia, que depois migrou para ser o filhote do seu Sérgio Cabral. Você lembra da farra dos guardanapos lá em... Pois é, o Dudu estava lá. Ele vai negar, ele vai dizer que... E a esquerda do Rio de Janeiro não é capaz de apresentar uma candidatura viável. Porque a análise que faz é míope. Diz assim, a gente precisa eleger os nossos deputados porque tem um não sei o quê, do critério, do recurso do partido, que tem que ter tantos deputados. Meus amigos, vocês me desculpem, a eleição, do meu ponto de vista, fundamental aqui no Rio de Janeiro, né? E não é um debate moral, quem é mais bandido, quem não é, faz parte desse esvaziamento econômico que propiciou o crescimento dessas facções e das milícias, porque elas agora, antes não era, agora, né, de um tempo para cá, deixaram de ser apenas base de apoio de partidos conservadores e extrema-direita. Elas hoje estão na Assembleia Legislativa de acordo com a Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, né? Segundo o ministro Gilmar Mendes confidenciou, metade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento da Polícia Federal, está vinculado a grupos, né, do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, nós estamos falando de esquerda, Rafael. Infelizmente, o que essa esquerda está conseguindo oferecer? Se não houver, é uma opinião minha, uma autocrítica sobre o que foi a esquerda e o pensamento socialista no século XX, considerando os avanços que nós tivemos na Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, inegáveis. Esses regimes não capitalistas eles só serviram basicamente para uma coisa, para demonstrar que é possível, pelo menos, oferecer as mínimas condições de sobrevivência para a maioria dos povos, né, fora da sociedade capitalista, coisa que até hoje o capitalismo não conseguiu oferecer e não vai oferecer. Agora, há erros, há equívocos, há problemas graves que precisam ser analisados. E a outra questão é a mudança do que é o processo de produção, não o processo de produção capitalista.
mas as modificações que ele sofreu e as consequências para a classe trabalhadora. Quem está pensando que no sindicato vai fazer... Claro, existem sindicatos combativos, existe a necessidade, mas há uma grande massa de trabalhadores precarizados, uma grande massa que está alheia, que está incapaz de conseguir ter algum processo de organização, né, por essa via tradicional. Isso esbarra, inclusive, na forma de organização desses partidos. A sociedade, o capitalismo, para produzir hoje, ele, de alguma maneira, teve que se horizontalizar, porque hoje você produz em qualquer lugar com esse computadorzinho que a gente está fazendo aqui. Esse programa é um exemplo, não é isso? Nós estamos trabalhando. Anderson, principalmente, está trabalhando. Estou aqui de convidado de bicão, não é isso? E esse processo de horizontalização está colocado, e os partidos de esquerda continuam tendo o bispo, o pastor, o dízimo, a mesma porcaria. São organizações, do meu ponto de vista, anacrônicas. Não servem para a realidade. Não existe, isso que é uma coisa estranha, Anderson, desculpa eu estar desabafando e tal, porque eu militei organizadamente durante muitos anos, inclusive com esse modelito, e depois cheguei com meus camaradas a uma conclusão, né, de que isso não é mais factível, né, porque não existe modelo de partido e de organização. Sabe o que esse modelo está fazendo? Racha, depois racha, PC do não sei o quê, PC da B, PC da B profunda, e de todo tipo de corrente e tradição política na esquerda. Quer dizer, a falta de uma análise do que é a sociedade capitalista hoje e os problemas que a classe trabalhadora do terceiro milênio enfrenta, leva a você continuar vivendo no museu do socialismo real. Henrique, eu vou seguir aqui trazendo outro tema, aliás, que me provocou bastante revolta ao longo desses últimos dias, que é a venda dessa empresa. Mais do que eu. Eu até gravei um vídeo, né, nas minhas redes, nas redes do programa recentemente, falando sobre esse tema. Né? Anteontem eu gravei esse vídeo, rodou um pouquinho, deu alguma repercussão, enfim, mas falando sobre essa entrega da empresa, da mineradora Serra Verde para uma empresa dos Estados Unidos ligada ao Donald Trump. Pessoal, mais uma vez, quem não está por dentro ainda desse assunto, a Serra Verde é a única mineradora no mundo, fora da China, que trabalha com minerais raros, as terras raras, né? Os minerais estratégicos, acima de tudo, importantíssimos. É a única empresa fora da China que faz esse tipo de mineração aqui no nosso país. Ela foi vendida com uma articulação, um acordo construído pelo ex-governador de Goiás e agora pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Lembrando, só para quem também não sabe, o subsolo brasileiro é de propriedade da União. Está na Constituição, né? Constitucional, exatamente. É o texto constitucional que diz isso. Então, o governo Lula poderia ter se colocado contra essa medida. Só que essa venda, propriamente, da Serra Verde. Mas, até agora, nada foi feito. Eu li uma notícia publicada no site da CNN, também, mais uma vez, estou colocando nas palavras deles, da CNN. Disseram que figuras ligadas ao governo não pretendem judicializar essa questão, essa venda da Serra Verde. Não sei se isso vai se dar de fato, mas a grande questão é que agora nada foi feito em relação a essa venda, não houve nenhum questionamento por parte do governo Lula, do presidente da República. Eu queria te ouvir sobre isso, como é que se avalia esse processo, porque eu até citei isso no vídeo que eu gravei. O Donald Trump, só para lembrar, um dos sócios dessa empresa é o secretário de Comércio do governo dos Estados Unidos, o Howard Lutnick. Ou seja, é o próprio Donald Trump que está agindo no sentido de ter acesso às nossas terras raras, aos minerais críticos, isso que é tão estratégico no mundo e que não tem preço. A grande verdade é essa, não dá para quantificar quanto vale. A empresa foi vendida por 2,8 bilhões de dólares, irrisório esse preço. Mas, enfim, eu queria te ouvir a respeito disso, especialmente quando o Trump entrega a faca e o queijo nas mãos para o Lula tomar uma iniciativa em defesa da soberania nacional e o presidente, ao que tudo indica, fica em silêncio. Eu acho que, na verdade, se subestimou demais aquele encontro do seu Caiado, né, com os americanos, etc., promovido lá em São Paulo para discutir terras raras. É um troço assim, já é um troço complicado. Quer dizer, como é que você promove um evento público, né,
evidente que não estava aberto, mas um evento que foi anunciado, portanto, público, em que você vai discutir algo que fere a Constituição brasileira. Quer dizer, o governo brasileiro já deveria ter tido um posicionamento, do meu ponto de vista, isso é um problema de Estado, não é nem de governo, porque diz respeito à Constituição do país. O subsolo não só o solo, o subsolo também né, de exploração exclusiva, né, do governo e sob a administração do governo federal. Eu creio que vai ter, sim, alguma reação, não acho que não. O problema é saber se isso vai ter alguma validade, porque parece que essa empresa americana ela já tinha uma participação de alguns anos nisso aí. Né? Eu não sei até que ponto, vai ser preciso analisar, estudar direitinho para ver. E aí você pode alegar, né? Não, nós não compramos terra já, nós compramos a empresa. Agora, a empresa sobre que, né, qual é a função e o que faz essa empresa? Explora terras raras. Então, quer dizer, não tem muito como fugir desse debate. Isso coloca realmente o Lula numa saia justa. Ele vai ter que dar alguma resposta, seja ela qual for, né? E eu acho que também não se deve esperar, não. Acho que, mínimo dos mínimos, é preciso fazer o que você tem feito, e acho que no programa e tantas outras iniciativas, abrir esse debate para a sociedade, mostrar a gravidade disso, porque isso também é uma forma de pressionar, colocar pressão sobre o Estado brasileiro. Fosse qual fosse o governo, essa questão de uma gravidade muito grande, que está previsto na Constituição brasileira, né, essa questão da administração, exploração do solo e do subsolo. Então, eu acho que está cedo para dizer o governo vai ou não vai fazer alguma coisa, mas está numa sinuca de bico. Né? Está numa sinuca de bico. Vamos ver como é que vai responder isso aí. Já se fala na Terrabras, seria até o Leandro andou dando esse apelido, né? Uma empresa estatal, uma iniciativa estatal e tudo mais, no sentido. Agora você veja, o Lula fez esse discurso lá, na Espanha, falando e tocou nesse assunto, mas o Estado brasileiro e o próprio mundo está extremamente atrasado em relação a isso. Já se conhece esse caso de Goiás há muito tempo. O Caiado não fez aquele encontro à toa. Evidentemente que ele já estava de olho nisso. Eu não sei se tem outros interesses por trás. Com essa gente, a gente não duvida de nada. Não é mesmo? Mas a verdade é que aquele encontro já deveria ter sido colocado em xeque. Não é? E não só com declarações vagas e tudo mais. E eu não digo, como eu digo, não é um problema apenas do governo. Claro que o governo tem uma importância fundamental, mas é um problema do Estado, da soberania do Estado brasileiro. Portanto, o Ministério das Minas e Energia, etc., todos esses setores tinham que ter tido uma atitude muito clara, objetiva, franca, e não esperar absolutamente nada. O resultado está aí. Agora, né, é um processo mais complicado. E veja, esses contratos que envolvem empresas multinacionais, mesmo fora, né, dos seus respectivos países de origem, podem ter jurisdição fora do Brasil. Sim. E aí? Como é que faz? Né? Eu pretendo até gravar um vídeo para o canal ao longo dos próximos dias falando sobre essa soberania de garganta do presidente Lula, porque ele adora falar a respeito disso, mas na hora de tomar uma atitude efetiva em relação a um tema tão fundamental, tão estratégico, por enquanto nada. Vamos ver se algo vai ser feito ao longo dos próximos dias. Eu estou aguardando um pouquinho para gravar esse vídeo, esperando ainda alguma ação do Lula, mas acho pouco provável que ela venha. Enfim. O Henrique, eu queria avançar aqui para a gente tratar, estou de olho no relógio, a gente está encerrando aqui o nosso papo, mas eu não posso deixar de tratar contigo também sobre essa situação envolvendo lá a prisão do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, essa situação esdrúxula, na minha avaliação. O Ramagem, que foi condenado por tentativa de golpe aqui no nosso país, fugiu para os Estados Unidos, já acabou sendo preso lá pelo ICE, né, que é a polícia do Donald Trump, e um policial, um agente da Polícia Federal, um delegado, teria auxiliado o ICE na prisão do Alexandre Ramagem. Só que os Estados Unidos expulsaram esse delegado lá dos Estados Unidos, e o governo Lula acabou adotando a reciprocidade aqui no Brasil. O diretor-geral da Polícia Federal retirou credenciais de um servidor
dos Estados Unidos, o André Rodrigues. O André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, anunciou a retirada das credenciais desse servidor estadunidense. Eu queria te ouvir sobre essa prisão no Ramagem, essa suposta colaboração da PF, mas especialmente essa expulsão do policial brasileiro de lá dos Estados Unidos, o Lula agindo com reciprocidade, enfim. Me parece que, acima de tudo, o Trump começa ali a mexer os seus pauzinhos no sentido de tentar influenciar o processo eleitoral brasileiro, não, Henrique? Isso sem dúvida alguma, isso vai ser uma constante, uma permanente daqui em diante, né? Por exemplo, uma resposta em relação a esse problema da Serra Verde, né, o nome da empresa lá em Goiás, né, uma resposta do governo minimamente contundente aqui no Brasil vai provocar, né, uma resposta ainda mais forte do governo Trump, você não tenha dúvida, né? E eu acho que esse episódio do Ramagem deixou claro o seguinte: ainda que, né, o neto do Figueiredo e o filho do Bolsonaro, que estão lá flanando, né, essa expressão, flanando nos Estados Unidos, tentando fazer lobby dentro da sua mediocridade, que são seres medíocres, né? Parece aqueles meninos que assim, compram uma briga na rua, não conseguem, vamos dizer assim, não conseguem enfrentar o adversário e chamam o papai, né? Pai, olha, aquele menino me bateu, sabe? Esse tipo de coisa ridícula, né? A imagem que a gente pode fazer dessa gente. Mas seja como for, o governo Trump deixou bem claro, né, que não vai colaborar com o governo brasileiro, em hipótese alguma, né, para capturar esses foragidos, né, essas pessoas que cometeram crimes no Brasil, né, que estão condenadas, estão por lá. Aliás, Miami está cheio deles, de toda a América Latina, né? Se você quiser, Miami está cheio, tem de tudo ali, menos gente que tenha algum tipo de posição progressista, nacionalista nos seus países da América Latina. Então, não me surpreende essa atitude do governo americano. Eu acho que agora, daqui por diante, já está um processo de influência que vai ser pesadíssimo, a gente sabe, durante a campanha eleitoral, porque o Brasil, né, apesar das limitações e um governo que dá uma no prego, outro na ferradura, né, é um governo que não reza na cartilha, né, do projeto aí da extrema-direita, comandado pelo presidente Donald Trump. Ele tem vários aliados na América Latina, a figura mais esdrúxula está aqui na Argentina. Dizem que hoje em dia disputa-se bife de burro na Argentina, né, para se ver a situação em que aquele país se encontra, sem falar a situação dos aposentados, que eles chamam lá de jubilados, né, que são milhares e milhares. Aliás, outro dia eu vi um depoimento, uma senhora disse que os policiais comentam que quando os aposentados argentinos saem às ruas para aqueles protestos, os caras jogam jato de água, pancadaria, gás lacrimogêneo. Os aposentados vão com tudo, tal é o desespero. Endividamento, falta de, enfim, gente perdendo casa, gente perdendo família, né? É um processo dramático da Argentina. E você vê um presidente que é uma coisa tão caricata ou mais do que o Bolsonaro, né? Ele é um troço assim impressionante. Então, eu acho que esse episódio que você falou, ele sinaliza, essa história do Ramagem, ele sinaliza com clareza, e essa vinda desse cidadão, né, essa tentativa de ver esse cidadão aí do governo americano para conversar com o Bolsonaro, lembra disso? Uhum. Esse aspecto, acho que o governo brasileiro foi bem claro, não tem essa história, né, ver aqui, dar instruções para o Bolsonaro, que você tem que fazer e tudo mais. Essa história desse encontro em São Paulo, com o Caiado, né, que mostra claramente a intenção, qual é o projeto, é uma tentativa de, vamos dizer assim, um caminho que foge da negociação com o governo federal, por conta do fato de nós sermos uma república federativa, ou seja, os estados têm alguma autonomia, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas terem alguma autonomia. E esse episódio do Ramagem, eles estão sinalizando com clareza, né, de que tem um lado e que vão interferir, sim, que o espaço que deixar vão interferir, sim.
né, nesse processo eleitoral no Brasil. É isso. Henrique, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, viu, camarada? Obrigado por fazer esse papo, abordando uma série de temas importantes do debate público no Brasil, essa situação envolvendo também o Ramagem lá, o Donald Trump, enfim, uma alegria sempre contar com a tua presença. Um bom feriado aí para você, dia de São Jorge, a gente volta a conversar em breve. Prazer é meu, um abraço para todos os interespectadores e torço sempre por esse programa, sempre precisar, né, estarei aqui para dar uma contribuição dentro da medida possível. Um abraço, Anderson. Valeu, Henrique. Grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acre. Henrique Acre, inclusive, que já apresentou o nosso Faixa Livre aqui por um bom tempo, uma grande figura, um camarada nosso, conversando sobre os temas da política, enfim, muitos assuntos que passaram aqui pelo nosso papo. Falamos sobre voto nulo, sobre fim da escala 6x1, sobre as dificuldades do governo Lula, as contradições do presidente da República, enfim, muitos temas importantes aqui na entrevista com o Henrique Acre.